Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui quem fala é Marcelo Silva e hoje dando continuidade à nossa série de mensagens baseada no livro de Gênesis, cuja a temática é recomeços. Nós trataremos sobre o capítulo 26 do livro do Gênesis. O capítulo 26 do livro de Gênesis vai narrar a história de uma crise e vai mostrar um Deus que faz o seu povo prosperar mesmo no meio da crise. Eu quero, nesse vídeo, falar sobre 4 grandes lições que esse texto nos ensina sobre as crises que vivenciamos. A primeira grande lição que esse texto vai nos ensinar sobre as crises é que, em meio às crises, nós não podemos de forma alguma tomar decisões sem antes ouvirmos a orientação de Deus para nós. Note que a fome vem sobre a terra, Isaac desce para a terra de Gerar com a intenção de ir para o Egito. Deus se apresenta para Isaac e diz: Isaac, não desça para o Egito. Vá para a terra que eu te disser, porque eu vou prosperar a tua vida. Ou seja, Isaac ouviu a voz de Deus e se manteve no lugar que Deus ordenou. O Salmo 119, verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então a primeira lição é: no meio da crise, pare e ouça a voz de Deus. A segunda grande lição que nós vamos aprender no capítulo 26 é que Deus não depende de ambientes favoráveis para prosperar o seu povo. Isso mesmo. O texto diz que Isaac começa a plantar na terra de Gerar. E para quem não sabe, Gerar era uma terra seca, mas o versículo 12 do capítulo 26 diz que Isaac plantou e no mesmo ano ele colheu 100 vezes mais. Tudo isso, meus irmãos, porque Deus é especialista em nos fazer prosperar em ambientes desfavoráveis. A terceira grande lição que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos persistir em meio às oposições. O texto diz que Isaac começa a cavar poços. E os filisteus, na tentativa de paralisar, de impedir o crescimento de Isaac, eles entulham os poços que Isaac estava abrindo. E o que eu acho interessante é que Isaac não murmurou, não questionou, não parou. Não. Isaac continuou cavando até encontrar água. Ou seja, Isaac nos mostra que em meio à oposição nós devemos continuar firmes no propósito. O apóstolo Paulo nos escreve uma carta à igreja da Galácia, no capítulo 6, versículo 9, ele diz: não desanimemos, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então, terceira lição: resista à oposição dos seus inimigos. E por fim, a quarta lição que nós aprendemos é que após todo esse processo, nós viveremos o propósito da exaltação de Deus de uma maneira tão grande, a ponto de os nossos opositores reconhecerem a bênção de Deus sobre nós. O versículo de número 28, os filisteus dizem para Isaac: nós temos visto claramente que Deus é contigo. Em outras palavras, os opositores reconheceram a presença de Deus com Isaac. Eu concluo esse vídeo deixando para você essas 4 lições. No meio da crise, não tome decisões sem antes ouvir a voz de Deus. Segundo, não dependa de ambientes, pois Deus tem o poder de te fazer prosperar mesmo em ambientes desfavoráveis. Terceiro, resista às oposições dos seus inimigos.
Quarto, no final da história, sempre haverá exaltação da parte de Deus e quem te perseguia vai ver Deus na sua vida. Que esta palavra possa trazer um novo recomeço para a tua história e que ainda esse ano você possa experimentar um crescimento tão grande da parte de Deus que você vai dizer: valeu a pena ter passado e suportado todas essas crises. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus.